Olá, seja bem-vindo ao canal da Fox. Prazer, meu nome é Thiago. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer um alerta animado de sub para você utilizar na sua live stream. Então a gente vai criar esse projeto no Photoshop e vai fazer a animação dele no After Effects. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bom, chegando aqui no Photoshop, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai montar um projetinho aqui com essa largura e essa altura, tá? Que eu recomendo você criar para ficar um quadradinho perfeito ali, para a gente estar montando ali a overlay dentro dessa estrutura aqui, beleza? Então eu estou usando a largura por 800, a altura por 800, estou usando também a resolução e as cores aqui RGB e o perfil de cor aqui. Então a gente vai usar esse aqui, ó, Adobe RGB 1998, beleza? Eu vou criar o arquivo, tá? Vai vir por definição aqui esse plano de fundo preparado, tá? Travado aqui no caso. Então a gente vai desbloquear ele aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui, selecionar o texto, tá? E vamos selecionar qual é o alerta que a gente vai fazer. No caso, então, a gente vai criar um alerta de sub, beleza? Então vão aqui, eu tô com uma fonte já pré-definida aqui, que é a Jack Silver, tá? Essa fonte, se eu não me engano, ela é gratuita. E aqui eu vou digitar, aqui ó, novo. Não tá aparecendo nada porque a coloração dela tá branca, tá? Então eu vou vir aqui no background, vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um I. Você pode ver que já apareceu aqui o novo. Antes disso, vamos colocar umas guias aqui pra gente alinhar tudo certinho o nosso projeto, pra ficar todo certinho aqui, beleza? Vamos alinhar aqui no centro, ó, tá aqui no centro. Então a gente criou aqui o novo. Eu vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Aqui o tamanho dele eu vou aumentar. Eu vou colocar aqui o tamanho de... Vou colocar o tamanho de 20. Porque aqui vai ser o quê? O nome do alerta, tá? Então aqui, ó, 20. Eu mexi aqui na opacidade sem querer. E aqui eu vou mudar a nomenclatura dele, ó. Então aqui a gente vai trabalhar com sub. Perfeito? Então a gente já criou aqui qual vai ser o nome do nosso alerta, tá? E o que agora que a gente precisa fazer? A gente precisa criar aquele retângulozinho para onde vai ter a informação de quem está dando o sub no canal. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, vai selecionar a ferramenta de retângulo, perfeito. Eu vou criar ela na mão aqui mesmo, mais ou menos desse tamanho aqui. Já tá legal. Você pode ver aqui que o preenchimento dele também tá preto, tá? Eu vou escolher uma outra cor aqui. Eu vou pegar mais ou menos uma paleta cor, que é esse vermelhinho aqui, um pouquinho mais claro. Não chega a ser um rosa, mas tá entre o intermediário de vermelho e rosa ali. Aqui, ó, você tá vendo que ele foi pra cima. Então eu vou jogar ele totalmente pra baixo aqui na camada, tá? E ele tá aqui pronto já. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos alinhar ele aqui nas guias que a gente criou. Perfeito. Vou alinhar aqui também a descrição do alerta, que é sub, e aqui o novo. Perfeito. Aí você fala, Thiago, vai ficar simplesão, quadradão assim. Não, calma, a gente vai aplicar alguns efeitos ainda, beleza? Ó, uma coisa que eu vou fazer, que eu acho que tá muito feio aqui, é arredondar esses cantos vivos. Você tá vendo que tá esses cantos vivos aqui? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar o retângulo aqui. Aqui nessa opção aqui, ó, de aparência do retângulo, aqui eu vou colocar em 5. Você pode ver aqui, ó, que ele já deu uma suavizada nas bordas, tá? Então, seleciona o retângulo, aplica aqui a suavização das bordas, tá? Lembre-se, tá, de essa corrente, ela tá selecionada para fazer todos ao mesmo tempo, tá? Todos com a mesma quantidade de pixel, perfeito? Feito isso, o que eu vou fazer? Cara, esse texto aqui em cima, ele tá muito simples, não tem nenhum efeito. Então, eu vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Vou vir aqui na opção sombra projeto. Você vai apertar aqui, vai dar um restaurar por padrão, tá? Aqui no ângulo, a gente vai colocar 90. Aqui na cor, a gente vai deixar ele, deixa eu puxar aqui para a tela. Vamos deixar ele no preto absoluto e vamos arrumar a distância dele e o tamanho dele aqui, ó. O tamanho do meu aqui eu vou deixar em 4. A expansão eu vou mexer aqui, vou deixar em 13. A opacidade dele eu vou aumentar um pouquinho. Vamos deixar aqui mais ou menos aqui assim. Perfeito. E a gente fez aqui então uma sombra para ele ficar sobrepondo esse background aqui, tá? Eu só vou subir ele um pouquinho para não estar atrapalhando o nome da pessoa que vai aparecer aqui, ó. Então vou subir ele só um pouquinho aqui. Perfeito. Coisa para deixar ele com layout, um aspecto mais bonito também, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada aqui. Perfeito. Você pode ver que nessa camada de baixo a gente tinha feito o preenchimento dele, tá?
E agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai esconder o preenchimento dele e vai adicionar uma borda, perfeito? Criamos uma borda aqui, ele veio como predefinição padrão aqui para mim em 3 pixels, para mim tá tranquilo, eu acho que isso aí é uma borda legal. Então a gente já deu uma estilizada nele, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um background que eu tinha separado e vou arrastar aqui para dentro do Photoshop, tá? Que é essa imagem aqui, que eu vou deixar esse fundo aqui um pouquinho mais estilizado, para não ficar aquele fundo sólido, sem nenhum tipo de apresentação, tá? Então eu vou arrastar ele aqui para baixo, vamos renomear as camadas para a gente não se perder, beleza? Esse aqui eu vou colocar em borda do retângulo, e esse retângulo aqui de baixo, que vai ser a caixa de informação, vamos renomear também. Caixa de informação. Perfeito, renomeei. Estou com o meu background selecionado aqui. O que eu vou fazer? Clicar com o botão direito do mouse em criar máscara de corte. Você viu que na hora que eu criei a máscara de corte, olha o que aconteceu. Ele já veio pro fundo aqui da minha composição que eu fiz, tá? E que agora o que a gente vai fazer? Vamos mudar o modo de mesclagem dele, ok? Eu vou selecionar aqui, ó, o modo de mesclagem que eu achei que ficou legal. Esse modo de mesclagem de saturação. Tá? Ficou muito forte aqui, eu não gostei. O que eu vou fazer? Eu vou suavizar isso aqui. Eu venho aqui na opção de opacidade e vou selecionar aqui um 70. Ó, 70 já dá legal, tá? Já dá pra gente visualizar ali. Eu vou deixar ele um pouquinho menor. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou vir aqui e vou criar uma nova camada, nesse maisinho aqui, e vou fazer uma bordinha bem suave com uma sombra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse pincel aqui, ó, pincéis gerais. Vou pegar esse pincel aqui macio, tá? Vou escolher aqui a cor preta e eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar um pouquinho ele aqui, ó, e vou dar uma passadinha bem de leve aqui no fundo, tá? O que você tem que fazer aqui agora? A mesma coisa que eu fiz com o background. Clicar com o botão direito e criar uma máscara de corte. Então, você já pôde ver aí, ó, que se eu mexer nele aqui, ó, ele já ficou uma coisa bem bacana mesmo, tá? Então, esse aqui é o nosso alerta que a gente criou aqui, esse é o nosso alerta de sub. Agora tem a próxima etapa que a gente vai fazer toda a animação desse carinha aqui lá no After Effects, beleza? Feito isso, vamos vir aqui, ó, em arquivo, salvar como. Eu já deixei uma pastinha criada aqui na minha área de trabalho como alerta animado, tá? Então aqui quando eu vou criar um projeto, eu sempre crio essas pastas, no caso, né? Uma pasta do After, onde vai ter os arquivos do After, os arquivos que eu utilizei, que nem o background e o vídeo animado que eu vou utilizar, o arquivinho do Photoshop e o projeto é quando eu já deixo renderizado, perfeito? Então eu vou vir aqui no Photoshop e vou salvar como alerta de sub. Perfeito. Fiz isso, ele está salvo. Agora a gente vai lá para o After Effects. Aqui no After Effects, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma composição do mesmo tamanho que a gente fez lá no Photoshop. Então eu vou vir aqui em nova composição. Por definição lá, por padrão, a gente tinha feito 800 por 800. Perfeito. O tempo de duração do alerta, o que eu aconselho você colocar, são 10 segundos. Que dá pra gente trabalhar de uma maneira bem legal lá no String Elements na hora de configurar, beleza? Então, eu criei aqui 800 por 800, ele já vai me criar aqui um projeto quadradinho, você pode ver que não tem nada importado aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu venho na minha pastinha onde eu salvei no Photoshop, eu vou só pegar e vou arrastar ele para cá pro Photoshop, pro After Effects, no caso. Feito isso, ele vai aparecer essa mensagem para mim, perfeito? Você sempre vai selecionar aqui, ó, de composição, tá? Para ele puxar tudo que a gente criou lá no Photoshop e para a gente conseguir editar as camadas. Vou dar um OK. Você pode ver aqui que ele já abriu o nosso layout do jeitinho que a gente tinha deixado como padrão lá no Photoshop. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar 2 vezes aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Quando eu importo ele do Photoshop para o After, ele vem como arquivo PSD, ele não vem como texto. Então o que a gente faz? Vou selecionar os dois segurando o Ctrl, vou clicar no botão direito e vou vir aqui, ó, Create, converter em texto, perfeito? Então agora, se eu quiser selecionar aqui, ó, o meu seleção de texto aqui, eu posso editar um nome aqui que eu consigo editar tranquilamente, perfeito? Create, converter em texto.
Outra coisa por padrão também, você pode ver, ó, que essa bolinha aqui, que é o Anchor Point, tá? Ele não tá no centro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar um novo aqui, apertar as teclas Ctrl, Alt e Home, que ele já selecionou para o meio do nosso texto. Isso você vai entender agora para frente, quando a gente for fazer a animação do texto ali, o que vai acontecer. E o de sub é a mesma coisa. Ctrl, Alt e Home. Ele ficou aqui no meio. Perfeito. Tá, Thiago, e agora? Quais são as propriedades que a gente vai fazer a animação? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro de tudo, eu vou fazer a animação dessa caixa aqui, tá? O que eu quero fazer? Eu quero fazer ela aparecendo na horizontal, ela fazendo esse movimento aqui, ó, de abrindo. Vamos lá. Para isso, o que a gente vai fazer? Vai mexer na posição de escala, que eu quero fazer ele fazer esse movimento aqui, ó. Eu tô olhando aqui por causa do OBS, tá? Ele vai abrir nessa posição. Então, ele tá aqui 0, ele vai abrir assim. O que a gente vai fazer? Vou vir aqui na escala, vou vir aqui no segundo 1. Tá vendo esse reloginho aqui, ó? Vou clicar nele, vou arrastar pro 0. Tá vendo que tem uma correntinha aqui, ó? Se eu for mexer nele, olha o que vai acontecer nesses dois parâmetros. Eles vão mexer ao mesmo tempo. Não é isso que eu quero. O que eu quero fazer? Eu só quero mexer nesse parâmetro aqui, ó, para ele ficar zerado. Perfeito? Então, ó, nesse parâmetro aqui, que para mim, de 0, e quando ele chegar aqui no segundo 1, ele já vai habilitar. Mas você pode ver, ó, que essa animação ela tá muito feia, ó. Olha que coisa ridícula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os dois keyframes, vai vir aqui na tecla F9, vai dar um Easy nele. Com ele selecionado ainda, a gente vai vir nesse parâmetro aqui, ó, de gráfico editor. Perfeito? A gente vai clicar, selecionar esses dois aqui, e nessa bolinha amarela aqui, ó, eu vou arrastar ela para trás para me dar uma suavizada nessa curva aqui. E olha agora como já ficou diferente. Ó, olha a diferença da animação, tá? Então, aqui já tá ok. A gente vai precisar fazer isso para a borda também, ó, porque senão olha o que vai acontecer. Aqui na borda a gente tem duas formas. A gente pode copiar esse mesmo efeito que a gente fez, ou a gente pode mexer aqui no parâmetro de opacidade. Então aqui no segundo 1, ó, eu vou clicar na minha borda do retângulo, vou clicar na opção de T, que é a opacidade, não sei porquê, tá? A gente vai clicar no reloginho aqui, a mesma coisa, ele está em 100%, e quando tiver aqui no 0, ó, eu vou vir aqui e vou zerar esse parâmetro aqui. Aí o que ele vai acontecer? Ó, a mesma coisa. Vou selecionar os dois keyframes, vou dar um Easy apertando o F9, vou vir aqui no parâmetro das curvas e vou suavizar ele aqui também para ficar parecido. Vamos ver como é que ficou? Não ficou tão legal assim, porque tá vendo que a bordinha aparece primeiro? Então o que a gente faz? A gente seleciona esses dois aqui e vamos arrastar ele um pouquinho mais para frente para ele casar junto com a animação. Já deu uma amenizada, já ficou um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Aqui pra mim já tá bom, ó. Já dá um efeitozinho bem legal. Perfeito? Aqui dentro da caixa, como a gente criou aquela máscara de corte lá no Photoshop, então você pode ver que ele já criou uma pré-composição aqui pra mim. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar duas vezes, vai entrar nele aqui, e o que a gente vai fazer? Ó, aquele background que a gente utilizou, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui no T de opacidade, vou clicar aqui no segundo, vou vir aqui no 0 e vou deixar o parâmetro dele aqui em 0. Vou apertar F9, vou dar Easy, vou mexer na mesma questão aqui das curvas, tá? No gráfico editor, e aí ele vai dar essa suavizada aqui. Um efeito legal que dá pra gente criar aqui dentro é utilizar aqui um recurso do After, que é nativo do After, tá? Eu uso esse plugin aqui, se eu der um Ctrl espaço, ele vai abrir o FX para mim, tá? Então aqui eu vou selecionar Turbulence Displays, perfeito. Você viu que ele abriu alguns parâmetros aqui para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha aqui no parâmetro 0, eu vou vir aqui no Amount, e olha que legal o que vai acontecer. Eu vou chegar lá no segundo 10, e vou mexer esse amount aqui, ó, para mais ou menos uns 200. Perfeito? Vou dar um Ctrl U,
para ele abrir os keyframes para mim, com a camada selecionada. Ó, os keyframes eles estão aqui. Vou dar um F9 e olha a movimentação que já vai acontecer. Ele já não vai ficar aquela coisa estática, ele vai ficar aquela coisa mais orgânica, entendeu? Ó, o efeito já está feito. Aí a gente vai fechar aqui, vamos ver aqui como é que ficou na prática. Olha isso. Ele já dá todo um movimento, perfeito? Pra gente não ser um design suicida, vamos salvar isso aqui que eu não salvei desde o começo. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui na área de trabalho, no alerta animado, pastinha do After, vou salvar aqui como alerta de sub, perfeito? E vou vir aqui em salvar. Cara, a nossa animaçãozinha aqui da caixa de texto já tá pronta, já tá finalizada. Tá, Thiago, agora vamos fazer a opção do texto aqui para ele aparecer animado. Bora lá. Para isso, eu vou usar um plugzinho que ele é de graça, tá? Eu vou abrir ele aqui com você para você dar uma olhada, que ele é o Animation Composer. Cara, ele é muito bom. Ele tem muitos presets aqui que eles vão no automático, então agiliza muito o workflow e tudo mais, tá? Então a gente vai criar aqui, ó. Eu vou vir nessa parte de transition aqui, ó. Text layer, perfeito. E eu vou usar esse que eu gosto bastante aqui de utilizar, ó. Então selecionei o novo ali. Olha como é que ele é fácil. Vou apertar aqui em, que é a entrada, e olha o que ele vai aparecer para mim. Olha esse efeitinho. Eu não gostei muito dele porque ele tá vindo lá, muito lá de cima, tá vendo? Da composição. Então eu vou mexer aqui nos parâmetros dele. Aqui nesse parâmetro eu vou deixar menos 50 e aqui eu vou deixar menos 75. Dá uma olhada. Já deu uma suavizada. Ó. Perfeito. E o que eu vou fazer? No de sub eu vou utilizar o mesmo efeito que eu utilizei. Eu só vou andar aqui, ó, um keyframe para frente, 15 aqui. Vou vir aqui na camada de novo selecionada, eu vou vir aqui, ó, em Presect Action, vou vir aqui, ó, em copiar, Presect All, vou vir aqui no sub, que está sem predefinição nenhuma, vou clicar aqui de novo e vou vir aqui em colar. E olha a mágica acontecendo. Ele já criou para mim o mesmo parâmetro que eu tinha feito para o novo. E dá uma olhada de como que ficou. Cara, olha isso. Eu vou fechar aqui para vocês dar uma olhadinha. Ó, novo sub. Já tá animado aqui, vai aparecer o nome da pessoa. Cara, de um jeito fácil, prático e muito rápido. Então, mesmo que você não tenha conhecimento no After Effects, você vai conseguir fazer esse alerta animado para você colocar aí no seu canal da Twitch ou no YouTube, tá? Cara, tem como a gente aprimorar isso aqui, fazer vários outros efeitos, mas para você que está iniciando ainda e não tem tanto conhecimento assim, tanto no Photoshop como no After, é só você seguir esse passo a passo que eu fiz aqui com você, que você vai conseguir realizar esse procedimento numa boa, tá? Tá, Thiago, cara, não consegui, tô com dúvida. Deixa um comentário aqui nesse vídeo, eu deixei o QR Code aqui embaixo também, para você acessar o nosso canal lá do Instagram, tá? Lá você vai ver os projetos que eu trabalhei, você vai ver as animações que eu faço. Então, eu vou estar aqui para te auxiliar da melhor forma possível, perfeito? A gente precisa renderizar esse arquivo aqui para poder utilizar no Stream Elements, no OBS e tudo mais, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, você vê que tem esse background preto aqui, a gente precisa remover ele, ok? Vamos dar um delete. E você viu que nessa opção aqui, ó, se eu clicar nela, ela fica preto e fica em alfa, tá vendo? Isso aqui é em alfa, sem fundo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui no nada, eu vou dar um Ctrl M, perfeito. Aí ele vai abrir aqui para mim essa opção de renderização, tá? Eu já tinha criado um modo para renderizar sem fundo, que eu coloquei como fundo transparente, mas eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Então, você vai deixar desse mesmo jeito que tá aqui na tela para você, perfeito? Todas essas informações aqui do jeito que tá. Eu vou dar um OK. Vou selecionar aqui para mim na área de trabalho, tá? Onde que eu vou salvar. Aqui, ó, alerta de sub. E vou dar um salvar e vou clicar aqui, ó, em render. Você pode ver, ó, que ele está renderizando, tá? Dependendo da sua máquina, ele demora um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aqui, como é um arquivinho leve, então ele vai rapidinho, tá? A gente não fez também ali uma saída, porque é um vídeo inicial, entendeu? Só para você ter uma dimensão de como é que é criar um projeto no Photoshop e depois fazer a animação no After. Então, é uma introdução para você entrar nesse universo, tá?
Mais pra frente eu vou trazer um vídeo mais aprofundo aqui pra gente conseguir trazer algo mais detalhado, bem mais personalizado pra você. Fechou? Terminando de renderizar, ele fez o barulhinho do render, provavelmente não saiu no vídeo aí pra vocês. O que eu vou fazer? Eu venho aqui depois, ó, em File, Export, e eu venho aqui para renderizar, eu venho aqui para abrir o Media Encoder, o meu já tá aberto, tá? Ele já tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Esse arquivinho aqui que eu renderizei, ó, eu vou pegar e vou arrastar ele para cá. Eu vou vir aqui, ó, nessa opção aqui, você tá vendo que ele tá nesse tipo de formato aqui, ó, H.264? Não é isso que eu quero. Eu quero vir nessa opção aqui, ó, que é WebM, tá? Que ele é um arquivo para internet e ele é em alfa também. Vou selecionar ele, vou clicar aqui nessa parte de personalizado. Ele vai abrir todos esses parâmetros aqui para mim, tá? Então você vai deixar do jeitinho que tá o meu pré-definido aqui, o seu vai ter que estar a mesma coisa. E aqui, ó, é o pulo do gato. Você tá vendo que tem essa opção aqui, ó, incluir Alpha Channel, perfeito? Então, eu clicando aqui, esse alerta ele vai ficar sem fundo. Então, quando eu subir ele lá para o Stream Elements, ele vai ficar o alerta animado sem fundo, entendeu? Que para você conseguir utilizar ele no OBS. Vou dar um OK, você viu que o tamanho do arquivinho ele ficou 3 megas, então se o computador for fraquinho, você vai conseguir rodar sem problema nenhum. E vou vir aqui nesse playzinho verde aqui e vou dar para renderizar, perfeito? Aí aqui ele já está criando para mim, ó, o pré-render, tá? Como o meu estava selecionado na área de trabalho, ele vai vir para cá e tá feito o seu alerta animado, tá bom? Cara, então se você quiser um próximo vídeo ensinando a como configurar ele lá no Stream Elements, colocar a posição certinha para aparecer o nome do sub, deixa no comentário aqui se você quer esse tipo de vídeo e eu te vejo no próximo vídeo aqui da Fox. Valeu, até mais, tamo junto!